Bom dia, governador. Obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, Mark. Bom dia, Paulo Martins. Bom dia, Beatriz. A todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan News. Cumprimentar o prefeito Marcelo Bilenati, que está em Londrina, nos estúdios da Pan News, que está sendo inaugurada no dia de hoje. E para mim é uma alegria, eu que sou nascido dentro do rádio, né? Gosto de comunicação, gosto de rádio, poder participar desse momento histórico, né? Cumprimentar o Grupo RIC, cumprimentar o Leonardo Petrelli, que é o acionista do Grupo RIC, que há mais de 40 anos investe no Paraná, investe no jornalismo e, acima de tudo, numa marca fantástica que é o Grupo Jovem Pan, que é a maior rede de rádio do Brasil. Então, para nós do Paraná, que temos uma vocação para o jornalismo muito forte, uma tradição no jornalismo brasileiro, em especial no rádio, poder estar participando desse momento histórico é um motivo de muita honra. Quero desejar a todos, toda a equipe, né, a equipe de radialistas, de jornalistas, o pessoal que trabalha nos bastidores, na técnica, parabenizar e desejar aí sucesso, mais sucesso ainda, com agora a aquisição da Pan News Londrina. Governador, o senhor volta de um período de viagem, né? Estava descansando, volta hoje ao trabalho e já chega no Brasil com uma notícia da primeira pesquisa que foi registrada no ano, que o senhor seria reeleito com 50,1% dos votos. Como é que você recebe tudo isso? Olha, Mark, sempre é muito bom, né? Obviamente, a gente ter um reconhecimento da população. Aliás, trabalhamos para isso, né? Para buscar prestar um bom serviço como executivo e automaticamente ter esse reconhecimento. Claro que tudo isso é muito momentâneo, né? A pesquisa, a gente sempre fala que é uma fotografia do momento. Qualquer turbulência que possa acontecer, isso pode mudar. Eu espero que não, obviamente, tenho trabalhado muito ao longo desses 3 anos com essa proposta de mudança que nós fizemos quando eu assumi o governo, de repensar a máquina pública, diminuir a máquina pública, acabar com as mordomias, fazer com que o Paraná pudesse ser um estado respeitado no Brasil e fora do Brasil, sair das páginas policiais. Isso tudo era uma meta da nossa gestão. E nós estamos conseguindo, né? Esses feitos, por exemplo, como a educação, que nós assumimos em 7º lugar no Brasil quando eu assumi o governo. Hoje nós estamos entre as 3 melhores do país, vamos chegar em primeiro ainda em agosto, quando sai o IDEB, possivelmente vamos ficar entre primeiro e 2º lugar, de acordo com o que está sendo planejado e feito e pelas informações que nós temos no Ministério da Educação, o trabalho que foi feito na infraestrutura do Estado, sendo pensado, Paraná Solidário, que é o maior programa social do Paraná da história. A geração de emprego, nós batemos recorde da história de geração de emprego do ano 2021, 172 mil empregos gerados com carteira assinada. Hoje, Mark, segunda-feira, nós temos quase 10 mil vagas de emprego aberta no estado do Paraná com carteira assinada à disposição da população. Então, isso tudo, obviamente, nos motiva. Mas, claro, não podemos esperar que tudo isso foi feito enfrentando uma pandemia, a pior pandemia da saúde pública dos últimos 100 anos no mundo, enfrentando a pior crise hídrica dos últimos 91 anos no estado do Paraná. Nesse período, só esse ano, nós vamos perder 25 bilhões de reais da safra de soja. O Paraná está perdendo recurso. E mesmo assim nós estamos conseguindo vencer. Então, acho que esses desafios faz o Paraná ser um estado cada vez mais forte. E talvez, não vou dizer que é o grande segredo para isso, mas a grande estratégia para isso foi sim esse trabalho que eu fiz junto com a minha equipe de construir uma união em torno do estado. O Paraná sempre foi um estado que teve muita briga política, né? E essa briga fez com que a gente perdesse muitos investimentos, tanto dos investimentos da área privada, Mark, como da área pública também. Só para você ter uma ideia, o Paraná nos últimos, tirando essa minha gestão de 3 anos, mas nos últimos 8 anos, 12 anos do passado, nós recebemos 4 vezes menos recursos do governo federal que o Rio Grande do Sul, que é um estado do mesmo tamanho, com a mesma população praticamente. Então, por quê? Porque lá tinha uma estratégia de união política, mesmo sendo de partidos diferentes, mesmo de pensamentos diferentes, mas quando era para brigar pelo Rio Grande do Sul, eles brigavam pelo Rio Grande do Sul em Brasília. E eu, de uma certa forma, com esse bom vínculo que eu tenho com a bancada federal, com os senadores, né, nós conseguimos fazer essa união e isso tem dado muitos frutos para o Paraná, né? O Paraná, essa visão de uma política moderna, uma política que gastar energia brigando é prejuízo para o Estado. Então nós temos que gastar energia, claro, cada um com a sua visão de mundo, né, e de pensamento, mas todo mundo somando forças para ajudar o Estado.
Governador, um dos grandes pontos, né, durante essa sua administração foi a questão do pedágio, né, que impactou bastante o fim do contrato, e tem até já comentário aqui na internet, o Carlos César Comite trouxe, por exemplo, que na 277, sentido praia, tem muito mato alto ao entorno da pista, e o questionamento por parte dos motoristas sobre quando as manutenções vão de fato começar para suprir o pedágio, ou se elas já começaram. E aí também, além de atender esse questionamento do internauta, aquele ponto em relação ao TCU, à NTT, o questionamento se isso pode atrasar o lançamento do edital e qual que é a expectativa, então, para o novo contrato? Veja, o TCU, nós não temos controle nenhum, é um órgão extremamente independente, eles têm lá toda a sua análise técnica, né, fazem análise de concessões no Brasil inteiro. A gente, obviamente, trabalha para que agora a NTT, né, porque ela que é responsável de passar as informações que cabe ao Ministério da Infraestrutura, possa repassar, assim conforme eles forem precisando de novas informações, para que eles possam analisar e entregar o mais rápido possível. Então esse é o nosso desejo, mas é um órgão que a gente não tem gerência política, né? Ali é um órgão muito técnico e cabe a eles fazer essa análise. Mas a gente espera, pelo menos o histórico do Tribunal de Contas da União, é aí no prazo de 6, 8 meses eles conseguirem fazer essa devolução para o Ministério da Infraestrutura, pelo menos as outras rodovias do Brasil, a grande maioria tem acontecido isso, para que possa ir para a Bolsa. Agora, o pedágio foi uma novela que nós encerramos. Tinha gente, Beatriz, que queria que eu prorrogasse o contrato, inclusive, dos pedágios. Agora, como é que nós vamos prorrogar um contrato de 24 anos que fez o Paraná sofrer, que atrasou o desenvolvimento econômico do Estado, que atrasou o desenvolvimento social do nosso Estado, porque isso atrapalhou muito a geração de emprego, de investimentos que pudessem vir para o Estado do Paraná. E, além disso, um contrato que foi fraudulento. Roubaram nesse contrato, mentiram nesse contrato, enganaram a população nesse contrato. Se eu prorrogo um contrato desse, eu estou sendo conivente com todos os crimes e as safadezas que aconteceram durante 24 anos. Então, vamos encerrar essa novela? Encerrou. Vamos começar um novo período consertando os erros do passado e automaticamente fazendo algo moderno para o futuro. Então o que vai ter nessa nova concessão? Que são rodovias federais, que pertencem à União, que é 80% são rodovias federais e 30% são rodovias estaduais. Vai ter, primeiro, bolsa de valores. Bolsa não dá para entrar picareta, tem que entrar empresas grandes e fortes que possam cumprir o contrato. Segundo, não tem outorga, que foi uma vitória do Estado do Paraná em não ter a outorga, que isso poderia aumentar ou diminuir o desconto, vamos dizer assim, na disputa do leilão. Então vai ser lance livre. Quem der o menor lance de tarifa leva a concessão. Seguro usuário, uma inovação que não tinha em nenhuma concessão do Brasil. Se por acaso uma empresa que ganhou um lote, ela vier a quebrar, esse seguro usuário faz com que esse dinheiro possa continuar as obras que estavam no contrato naquele lote, né? Naquelas rodovias que a empresa estava, por exemplo. Tem na linha verde, por exemplo. Ele pode ser usado o dinheiro para suprir esses problemas, exatamente. Então tudo isso foi pensado, né? E de uma forma clara, transparente, sem mentira, sem enganação. 5 mil pessoas participaram das audiências públicas de todas as regiões do estado. E é uma modernização. Né, vai ter aí uma diminuição em média em 50% da tarifa, em média 50%, que é um ganho para o Estado. Além, que é o mais importante da minha avaliação, que são as obras. Não adianta você ter tarifa baixa sem obra. Nós temos que ter Foz do Iguaçu, Curitiba duplicado por inteiro. Nós temos que ter o Umuarama, Guaíra, por exemplo, que está a 750 quilômetros de Curitiba, duplicado por inteiro. Então tudo isso são estratégias para que o Paraná possa ter uma infraestrutura de primeiro mundo e automaticamente atrair mais investimentos. Mas está acontecendo, acabamos com a safadeza que existia num contrato antigo que mentiram para o Estado, para o paranaense, e automaticamente começando um novo projeto muito mais transparente e automaticamente moderno para o nosso Estado. Mas a licitação sai antes da eleição ou não? Quem diz isso é o Tribunal de Contas da União. Eu quero que saia, obviamente. Eu acho que isso é importante para o Estado, que saia essa licitação, até porque o contrato começa a rodar de forma mais rápida, né? Nós temos que ter obras o quanto antes. Se você deixa para o próximo ano, você vai ter obra só no final do outro ano e assim por diante. Agora, o Tribunal de Contas é quem diz dessa forma legal se a gente já pode mandar esse ano ou não. Mas eu acredito que sim. Só complementando essa situação,
a análise no Tribunal de Contas ela não vai ficar parada lá numa gaveta, porque o processo ele é complexo. Ele já está sendo analisado. Ele já está sendo analisado. Desculpa, Paulinho, só para complementar. Você falou que é um processo complexo. É o maior projeto de concessão rodoviária da América Latina. Do México para baixo, não tem nada igual de concessões hoje. Tem o tamanho, né? Como a grandiosidade e complexidade. E há o interesse, então, a conversa é constante, tanto do Ministério da Infraestrutura, tanto também do governo do Paraná e da bancada federal do Paraná. Então não vai ficar lá no TCU e quando eles quiserem coloca para cá. Não, isso é um trabalho permanente e ele é difícil mesmo, né? Então você tem várias instâncias técnicas dentro do tribunal que vão analisar. A gente eu espero como representante também que seja o quanto antes, porque a gente tem que dar essa segurança jurídica para o Estado. Governador, vamos falar sobre pandemia e eu quero falar especificamente sobre máscaras. Porque hoje, por exemplo, logo mais às 8h30, a cidade do Rio de Janeiro pode decidir o fim da obrigatoriedade das máscaras, né? A máscara é um símbolo da pandemia, as pessoas não veem a hora de se livrar disso. Como é que o senhor acompanha essa discussão? Como é que o Paraná está vendo isso? Olha, nós estamos também acompanhando e fazendo essa análise através da Secretaria de Saúde. Claro que todas essas decisões voltadas ao Covid têm que ser tomadas com cautela e com embasamentos em cima da ciência, né? Do que está acontecendo. A parte boa, vamos dizer assim, se tem uma parte boa desse Covid, é que a vacina funcionou muito bem, né? A Omicron, que é uma outra cepa que veio aí no final do ano, ela acabou não sendo tão letal como foi a amazonense, que foi um furacão que veio no Brasil, como foi a própria Delta, e demonstrou que quem está vacinado está conseguindo vencer o Covid, não tem grandes problemas a não ser algum tipo de resfriado mesmo. Então, automaticamente, tendo essa tranquilidade da vacinação funcionando bem, eu acho que é um segundo passo que nós vamos ter a partir de agora. Claro, nós temos que esperar agora, nós tivemos um resquício de carnaval, né? Esse resquício de carnaval, ele demora aí 10 dias, 15 dias para entender como é que vai ser essa onda. Que eu espero que não seja forte, pelo menos a gente viu que teve no final do ano um volume de pessoas infectadas muito grande, mas não teve um volume assim de mortes também comparado às outras cepas, graças à vacina, como eu falei. Eu acho que nós estamos muito próximo de realmente isso acontecer, não só no Rio de Janeiro, não só no Paraná, mas como no Brasil todo. Pelo que eu estou entendendo, podemos ter então ainda esse mês essa decisão. Eu espero que sim. Eu acho que agora a Secretaria de Saúde avaliar como é que vai ser esse pós-carnaval nesses próximos dias, para que a gente possa gradativamente. Claro, não vai ser um libera geral, né, um samba-lelê. Você vai, obviamente, ter que criar alguns critérios. Olha, em área livre, né, você pode ficar sem máscara, vai entrar dentro de uma loja, vai entrar dentro de um shopping. Aí você tem algumas restrições que vai gradativamente a gente se liberar dessa questão da máscara que realmente não é confortável. O consórcio de imprensa já acabou com a pandemia. No carnaval acabou. Havia as fotos lá do jornal O Globo, que adora acusar todo mundo de provocar aglomeração. Fotos de pessoas lá, milhares de pessoas, e carnaval, tá no Rio. Não tinha problema com a aglomeração, não tinha nada. Eu até gostei dessa parte. Mas depende da notícia. Se fosse a notícia contra alguém que eles não gostam, daí a pessoa promovia a aglomeração. Então, depende da notícia. Vai lá, Bia. Sobre o ICMS do combustível também é um ponto central que gera muita discussão, a gente vê na internet, né? Qual que é o papel dos estados, do governo federal nesse valor final do combustível que está um preço aí escalando muito para o consumidor? E aí também no mês passado, a Secretaria da Fazenda, durante uma apresentação na Assembleia Legislativa, pontuou que o Estado teve um superávit e que o próprio ICMS fez parte aí desse aumento da arrecadação. E a dúvida que fica para o motorista é como fica. O Estado está lucrando mais, ao mesmo tempo que diz que é difícil mudar essa questão da alíquota, porque depende do imposto. E para muitas pessoas essa conta acaba ficando complicada de pagar. Não, o combustível hoje está caro, não é no Brasil, é no mundo. No mundo todo, ainda mais, infelizmente, com essa guerra, acaba piorando esse cenário. Eu como falou aqui o Mike no início, eu estava de viagem, né? Peguei 10 dias de descanso, fazia 3 anos que eu não fazia isso com meus filhos, era aniversário da minha filha, aproveitei para sair. Fui para os Estados Unidos. Lá eu cheguei, estava $3,20 o galão, que dá 2,5 litros, se não me engano. Acho quase que é 3,8. 3,5 litros. Mas é o preço mais alto da história. Ele é mais caro que o Brasil, coisa que nunca aconteceu. Sempre o Brasil era o dobro do preço dos Estados Unidos, isso há décadas. O preço do combustível é dólar, é commodity, como é o preço da soja, como é o preço do gás, como é o preço de tantas outras coisas que são commodities. Então ele flutua conforme
o dólar e o valor do barril do petróleo. O Brasil não, nós somos autossuficientes em petróleo, mas não somos autossuficientes na produção da gasolina. Então nós pegamos aquilo que nós produzimos de petróleo, no pré-sal, por exemplo, mandamos para fora, transformamos isso em gasolina e diesel, transformam isso para a gente e a gente importa novamente. Então nós temos um custo operacional que realmente é caro, que é para a grande maioria dos países que não consegue fazer essa industrialização do petróleo para gasolina e para o diesel. Então automaticamente encarece. Então é dólar, né? Você pode ver que até 3 anos atrás estava R$4, R$3,80, como o barril de petróleo, só que o barril de petróleo era 50, chegou a $23, hoje está batendo $100 o barril de petróleo. Então automaticamente isso influencia. A questão tributária passa pelo Congresso Nacional, que está tendo uma discussão, inclusive, sobre essa questão da harmonia dos estados e qual a alíquota que deve ser cobrada. E o estado do Paraná, como outro estado, tem dificuldade de fazer qualquer mudança em alíquota. Por quê? Se você faz uma mudança em alíquota, você tem que colocar, vamos baixar 5% o ICMS do combustível. Eu tenho que apresentar por lei, por obrigação de lei, aonde eu vou arrumar esse 5% que foi baixado em outra área. Aí você vai ter que aumentar imposto de alimento, aumentar imposto de qualquer outra área para suprir essa não arrecadação do combustível. Então é uma equação que não é tão simples de ser resolvida e que no final das contas, sendo muito claro, não vai resolver. Se tirar 8% hoje de uma alíquota de ICMS, vai dar lá 10, 15, 20 centavos no litro, que no final das contas, com o aumento do dólar, vai daqui a pouco se perder. Eu lembro que até o presidente Bolsonaro, 1 ano e meio, 2 anos atrás, tirou o IPI. Foi o PIS/COFINS. Os tributos federais. Tirou o PIS/COFINS. Não tirou 1 centavo da bomba. E tirou 20 bilhões de arrecadação do governo federal, que poderia ter colocado para reformar a escola, para fazer mais estrada. Então, assim, é uma discussão que, se não for no macro, que é a questão do dólar, de a gente torcer para que o dólar baixe e o barril de petróleo também abaixe, vai ser um gasto de energia que não vai resolver para a população no final. Não adianta a gente enganar a população. Às vezes, o político da velha guarda, ele tenta jogar para a torcida, que é falar aquilo que é bom para o ouvido do cidadão. Mas a gente está num momento que a gente não tem mais como ficar criando esse tipo de expectativa mentindo. A verdade é o dólar. Enquanto o dólar ficar alto e o barril de petróleo alto, é muito difícil que isso mude. Eu cheguei nos Estados Unidos, estava $3,29 o galão. Saí, tá $4 em 10 dias. O galão, só para corrigir a informação, é 3,78 litros, gente. E hoje de manhã, na abertura dos mercados, por causa de fuso horário, o mercado já está trabalhando em vários lugares do mundo. O barril de petróleo já ultrapassou a casa de $120 devido à guerra. Vai subir. Na Rússia, que é um grande produtor. A Petrobras hoje está subsidiando essa tarifa nossa aí. Tarifa de combustível no Brasil hoje é para estar mais de 10. Está com o preço congelado, acho que há mais de 50 dias. Estamos falando com o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Governador, o senhor falou de propostas de campanha, propostas de governo. Uma de suas propostas era uma série de obras no litoral do estado. Nós estamos chegando no limite do prazo da lei eleitoral para iniciar as obras. Como é que está isso, especialmente sobre a Orla de Matinhos e também a Ponte Guaratuba? Olha, a Orla de Matinhos já rodou, né? Rodou no sentido da parte formal, legal. Nós fizemos a licitação, uma licitação grande, uma licitação... Bom, primeiro explicar para os nossos ouvintes a importância dessa obra. Essa é uma obra que há mais de 25 anos se falava e ninguém fazia. Eu, quando assumi o governo, eu resolvi tirar todas as grandes obras do estado que se falava há mais de 30, 40 anos do papel. Vou te dar alguns exemplos. Ponte Brasil-Paraguai, a segunda ponte Brasil-Paraguai, a maior ponte de vão livre do país. Está com 80% dela pronta. O governo do estado está fazendo numa parceria com a Itaipu, que entrou com uma parte... Inaugura esse ano ainda? Inaugura esse ano. Ela já está com 80%, possivelmente setembro ali, já está para ser inaugurada. Aí tem a Perimetral Leste, que é um complemento da ponte. Essa vai levar mais um ano, porque é uma obra que teve uma questão de desapropriação, teve atraso, a Justiça Federal fez um julgamento com os moradores e hoje está liberada, a obra já está no ritmo normal, mas ela é um complemento da ponte. Então a ponte fica inaugurada, Brasil-Paraguai, a maior ponte de vão livre do Brasil, uma obra de praticamente R$400 milhões.
A Estrada Boiadeira, ligando o Mato Grosso do Sul ao estado do Paraná, fazendo um corredor ali, vindo de Naveraí, Mato Grosso do Sul, chegando até o Moarama, depois você linka Camorão, Maringá e assim por diante. Isso é uma estrada que há 50 anos se falava. 50 anos se falava. Nós estamos fazendo uma rodovia nova, que também tiramos do papel. A rodovia dos minérios, aqui na região metropolitana, há mais de 30 anos se falava em duplicar. Foi governador lançar a obra lá 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Eu assumi o governo em março, coloquei a licitação para rodar, uma obra que também vai ficar pronta ainda até o final do ano. Várias obras. A Orla de Matinhos era uma delas. Essa obra é uma obra gigantesca, vai ser a maior obra de combate à erosão marítima da América do Sul. Serão 9 quilômetros nessa primeira etapa, com mais 3 depois de complemento na segunda etapa. Aquilo que nós vimos em Camboriú, que virou, né, viralizou nas redes sociais, que ficou realmente muito bonito. Eu não vi ainda em loco, não tive a oportunidade de ir lá ver esse espaçamento da areia, mas você, por vídeo, você vê que ficou realmente um projeto fantástico. O nosso projeto é 4 vezes maior, só para você ter uma ideia da dimensão do tamanho dessa obra da Orla de Matinhos, que não é só a parte estética do combate à erosão marítima, que é a ampliação da praia, vamos dizer assim. Nós temos a parte interna da cidade, que até o investimento é até maior, inclusive, do que na parte da areia, que é a parte de macro e micro drenagem. São 158 milhões desse projeto que vai ser investido nessa área, para diminuir ou praticamente zerar questão de alagamento, questão da infraestrutura, a reurbanização, pista de caminhada, todo um paisagismo. Vamos, de fato, aquelas proteções que nós temos ali de plantas ali na areia, que são as restingas, que tem sempre polêmica, que é um negócio extremamente mal feito, que foi feito lá no litoral. Nós vamos fazer de forma adequada, né? Então tudo isso pensando, né, na questão da sustentabilidade e no potencial do nosso litoral. O grupo, o consórcio já contratado, a mesma, inclusive, draga que fez Camboriú, ela já está esperando o início dessa obra, porque ela que vai trabalhar nessa obra, inclusive, que é uma draga, se eu não me engano, do grupo belga, e vai ser uma revolução. Nós temos a ponte de Guaratuba, que é um grande desafio. Eu lancei a contratação da empresa para fazer a ponte de Guaratuba em maio de 2020. Infelizmente, o Ministério Público do Litoral, uma promotora na época, entrou na justiça e fez com que a gente retirasse o processo de licitação, porque ela queria o estudo da fauna e da flora. Esse estudo da fauna e da flora demora 18 meses. Nós temos que estudar as 4 estações do ano por 2 vezes. Então, isso infelizmente atrasou. A ponte de Guaratuba já era para estar na metade, como nós estamos terminando a ponte de Foz do Iguaçu. Ela era para estar praticamente no mesmo ritmo. Mas nós não desistimos. Nós continuamos fazendo esses estudos, gastamos mais alguns milhões de reais para ter que contratar esse estudo da fauna, como se as nossas universidades não soubessem qual pássaro que passa ali, qual peixe que passa ali. Estamos mais 3 anos jogando diesel na Baía de Paranaguá, de Guaratuba, quer dizer, infelizmente, vencendo essas etapas. Mas vamos vencer, né? Se fosse fácil, já tinham feito. Então, dinheiro tem. Dinheiro já tenho reservado 200 milhões para essa obra. Governador, o nosso tempo está acabando, infelizmente, mas 2 perguntas importantes de forma bem rápida aqui. Reforma do secretariado, o senhor vai trocar alguns nomes, até porque alguns saem do governo que vão ser candidatos. Como é que o senhor está vendo isso? Quem que deve sair, quem deve ficar? Já tem nomes para o futuro? Não, estou avaliando, agora começa essa etapa de reestruturação da equipe, né? Fizemos uma mudança agora no início do ano na Secretaria da Casa Civil, que entrou o Ortega. Vamos agora com alguns secretários que possivelmente serão candidatos a deputado estadual, federal, também tem algumas mudanças, mas nada que venha a tirar do prumo ou do ritmo esse trabalho que nós estamos fazendo. Eu estou muito animado com o ritmo que está o governo do estado no volume de obras, nas decisões, nessa desburocratização que nós conseguimos fazer, na redução da máquina pública. Então tudo isso eu quero manter, né? Então a gente vai agora, nos próximos dias, eu vou reunir com a nossa equipe para começar a decidir os nomes. Mas o espírito, governadora, por exemplo, sai o Beto Preto da Saúde, ele já falou que vai ser candidato. Por exemplo, fica o secretário executivo, o diretor executivo, ou não? Vai vir um nome novo? Não, é uma das opções que eu estou avaliando e que eu gosto, porque eu não quero. O fato de trazer uma pessoa nova, ou de um novo nome, de fora,
É bom por um lado, né, você dá uma oxigenada, mas também até a pessoa pegar o ritmo da secretaria, né, colocar a sua equipe ou implantar aquilo que ela pensa, isso leva meses, não é tão simples, ainda mais secretarias robustas como essa. Então agora a avaliação, e nós temos uma equipe de secretário executivo que fica abaixo do secretário, que é muito técnico, muito boa. E eu tenho buscado ao longo do meu governo trabalhar com esses quadros técnicos, né? Você pega, por exemplo, na Copel, na Sanepar, são todos Porto de Paranaguá, não tem indicação política, são todos quadros técnicos, né? E isso tem dado uma outra dinâmica para o Estado, e nós estamos vendo isso pelo resultado da geração de emprego, né? 100 bilhões de novos investimentos. Hoje nós temos anúncio da Renault, daqui uns dias temos anúncio de uma empresa também de produção de ônibus, vamos ter anúncio de uma empresa de cerâmica, isso tudo em uma semana, quase 3 bilhões de novos investimentos do Estado. Então, essa dinâmica realmente criou um novo ambiente para o Paraná. E sobre as eleições, já definiu quem vai apoiar? É Bolsonaro? É Lula? É terceira via? O que você vai fazer? Não, eu tenho um grande relacionamento com o presidente Bolsonaro, todo mundo sabe disso, né? Eu procuro ajudar o governo federal aqui no estado, o governo federal procura nos ajudar também. Temos algumas obras, inclusive, que nós estamos fazendo para o governo federal e eles ajudando, inclusive, financeiramente. Mas eu tenho um partido, né, que é o PSD, que tem buscado construir uma candidatura. Então, como nós estamos ainda em março, né, início de março, as convenções são em julho, se eu não me engano, esse ano, nós temos um prazo ainda para ver se realmente o partido vai ter candidatura, se não vai ter, quem que poderia apoiar e construir esse ambiente saudável. Eu acho que está muito cedo ainda. O senhor tem sido criticado nas redes sociais, por exemplo, por fazer aliança com o PSB, que está no arco do Lula. Como é que você vai trabalhar isso? Veja, hoje, Mark, dos 54 deputados da Assembleia, 44 apoiam o governo. Eu fiz um trabalho de construção de união, independente da questão política partidária, do Estado. Então nós temos hoje uma construção com o próprio PMDB, com o MDB, que até então não era da nossa base, quando eu ganhei as eleições, mas tem ajudado na Assembleia Legislativa essa construção dessa união. Você tem até deputados do PDT, que também em tese não seriam, né, do campo político nosso, que votam com a gente, que ajudam inclusive a aprovação dos projetos. Então, a discussão política partidária, regional, ela não pode se confundir com a nacional. A questão ideológica, obviamente, que nós respeitamos, mas você tem que colocar também no prato a questão pragmática, né, desse trabalho do Estado estar num bom momento. E, na verdade, assim, se o partido está vindo, o partido A, o partido B, está vindo apoiar o nosso projeto, é que o nosso projeto está dando certo, que está sendo bem visto, não só pelo partido de esquerda, não só pelo partido de direita, mas não só pelo partido de centro. Então, o apoio, se é bem-vindo, no sentido de ser sem ter os esquemas de ter que dar a secretaria, ter que fazer o toma lá da cá, eu não vejo nenhum problema. E para terminar, a pergunta que mais se faz no universo político no Paraná hoje: quem será o senador de Ratinho Júnior? Olha, esse é um bom problema que nós temos para resolver, porque o problema ruim seria se nós não tivéssemos bons nomes, mas nós temos bons nomes que podem representar o estado do Paraná. Você tem o próprio Álvaro Dias, que é um candidato que já está há muitos anos na vida pública, que tem um respeito. Mas aí você tem o Moro junto na tua chapa, então. Mas a aliança, é isso que eu estou falando, nós temos que diferenciar a aliança regional de uma aliança nacional, né? Você não pode colocar o jogo nacional aqui, senão porque cada estado tem as suas particularidades. Outros estados não têm a candidatura, não tem um Moro como nativo, vamos dizer assim, né? Candidato do local por ter nascido aqui. Como pode ter outros problemas, né? Pernambuco tem o Lula lá que foi de Pernambuco e tal. Então as questões regionais têm que ser diferenciadas das nacionais. Mas tem o senador Álvaro Dias, que é um senador importante, que já está há muitos anos representando o Paraná. Nós temos uma nova safra que vem vindo aqui no nosso estado. Nós temos aí o próprio secretário de saúde, o Beto Preto, o secretário de infraestrutura, o Sandro Alex. Nós temos deputados aqui, até o deputado Paulo Martins tem se destacado também, inclusive nas pesquisas hoje para a candidatura a Senado. Nós temos aí o próprio ex-chefe da Casa Civil, que era o secretário Guto Silva, que hoje está como deputado. Tem uma nova safra muito boa também, que está aí crescendo e que a população também tem reconhecido isso. Eu acho que é um bom problema. Duro se a gente tivesse, primeiro, não tivesse bons nomes, ou tivesse nomes que a gente soubesse que quando chegasse lá não ia fazer o trabalho bem feito. Então essa é uma construção agora da aliança. Desse grupo de partidos que a gente for construir pensando no futuro do Paraná. E acima de tudo,
tem que ser uma aliança que queira continuar a mudança. Nós continuamos uma proposta de mudança em 2019, diminuindo a máquina pública, acabando com mordomia, acabei com a aposentadoria de ex-governador, acabamos com um jatinho alugado de 5 milhões, a Ilha das Cobras, que era a casa da mordomia de veraneio do governador, hoje vai virar a escola do mar para dar curso para os filhos dos caiçara, dos nossos da população do litoral, para aprender a ser chefe de cozinha, administrar pousada, administrar hotel, aquicultura. Então tudo isso está sendo pensado no estado, e quem tiver com a ideia de nos ajudar nessa proposta de continuidade, de mudança, a gente quer que esteja do nosso lado. Governador Ratinho Júnior, agradeço a atenção com os ouvintes da Jovem Pan e da Jovem Pan News em todo o Paraná. Eu que agradeço, mandar um abraço a toda a equipe da Pan News, cumprimentar a Pan News de Londrina, toda a equipe de lá. Londrina, que é uma cidade muito importante para o desenvolvimento do estado, né? A cidade que é o pulmão do desenvolvimento econômico do estado do Paraná. Cumprimentar o prefeito Marcelo Bellinati, que também está fazendo um belíssimo trabalho lá, muitas obras em conjunto do governo do estado com a prefeitura que beneficiam a população, e o grupo RIC, através do Leonardo Petrelli, dos seus colaboradores, que tem se consolidado cada vez mais como um dos maiores grupos de comunicação do país, e que, junto com a Jovem Pan News, que é uma rádio que hoje passou a ser uma referência no jornalismo brasileiro, de forma independente, consolidando aqui também esse investimento aqui no Paraná, gerando emprego e automaticamente fortalecendo a nossa comunicação. Obrigado, cumprimentar todos os ouvintes. Obrigado, governador. Agora 7h47.